Fala galera, beleza? O programa de hoje aqui do All Blues não podia ser de outra pessoa que não ele, Super Frank Lampard. Mas por que o Lampard? Por que o Lampard? Ora, é muito simples. Pra mim esse programa ele é muito especial. Porque por conta dele, do Frank Lampard, que eu comecei a torcer pro Chelsea. Então o primeiro programa não podia ser de outra pessoa. Então vamos lá, roda a vinheta aí e ele é Chelsea Roar! Galera, é o seguinte, ó, se você ainda não comprou a sua camiseta do Chelsea Brasil, a camisa dos senadores do Chelsea, cara, essa é a hora. Não perca tempo, porque ó, vai só até dia 17 de julho. Então não perca, aqui do lado tá onde tem frete grátis, compre já a sua, aproveite a promoção de pré-venda, hein? 15%, cara, 15% de desconto. Garanta já a sua, não fique de fora, vamos! 20 de junho de 1978, essa é a data de nascimento do nosso Super Frank Lampard. Mas naquela época, enquanto o Lampard estava nascendo, o pai dele, Frank Lampard Sr., podemos dizer assim, ele já brilhava lá no West Ham. Cara, e ele tinha técnica, viu? Dá uma olhada nesse golaço que ele fez pelos ramos. O Frank Lampard, a ligação dele, da família dele com o futebol não é só essa não. Sabe o Harry Redknapp, aquele cara que foi treinador do... Esse cara, que foi treinador do Tottenham de 2008 a 2012, cara, ele é tio do Lampard, ele é cunhado do Frank Lampard Sr. Ou seja, aí fica fácil de entender por que o Frank Lampard Jr. começou a jogar no West Ham. Porque se você for ver lá em 1995, o Frank Lampard Sr., ele era auxiliar técnico do Harry Redknapp lá no West Ham. Aí você pensa, ah, mas o Frank Lampard então tava fácil, era só por isso que ele tava treinando lá no West Ham, porque o pai, era o tio, tava todo mundo, tava toda a família. Você pensa isso, né? Mas meu, o Lampard tinha qualidade, ele era um jogador diferenciado. O problema é que a imprensa inglesa não pensava assim. A imprensa inglesa caiu de pau quando o primeiro contrato profissional do Lampard foi assinado. E aí rolou o seguinte, a imprensa inglesa caiu em cima e apenas com 2 jogos o Frank Lampard foi emprestado para o Swansea. O empréstimo durou apenas 6 meses e logo ele acabou retornando para o West Ham, que ainda tinha o seu pai e o seu tio no comando técnico da equipe. Frank Lampard foi ganhando espaço, foi ficando no time titular, até que em 1999, com apenas 20 anos de idade, ele foi chamado para a seleção inglesa. Lógico, com o futebol que ele estava jogando, ele estava merecendo começar a ganhar um espaço para a equipe que não tinha ido tão bem na Copa do Mundo de 98 e estava remontando o time, começando a apostar em novos talentos. E assim começa a carreira do Frank Lampard dentro da seleção inglesa. Mas isso a gente fala um pouquinho depois. O jovem Lampard ainda não tinha se firmado na seleção, mas dentro do West Ham ele estava muito bem. Estava despontando como um dos melhores jogadores da Inglaterra, já em 2001, quando começou a chamar a atenção dos clubes grandes, os clubes com maior expressão, maior poderio financeiro. E foi então que apareceu o Chelsea. Por 11 milhões de libras, o Chelsea contratou o Frank Lampard lá em 2011. Aí você pensa, putz cara, 11 milhões é pouco, né? Cara, 11 milhões é pouco hoje. Lá em 2001, 11 milhões de libras era dinheiro pra caramba, velho. E antes mesmo da era Abramovich, o Chelsea já tinha um timaço. Zenden, Gallas, Petit, Carlton Cole, Desailly, Coutinho, Gondjosi, Hasselbank, Zola e aquele menino, zagueiro, camisa 26, já ouviu falar? Tal de Terry. Não sei se vocês já ouviram, não sei se vocês conhecem, né? O cara que jogava bola desde aquela época. Mas vamos lá. O Chelsea, naquela época, era comandado pelo Claudio Ranieri. Então o time estava começando a se formar, começando a estruturar o time que ia ser vendido para o Roman Abramovich. Falando do Roman Abramovich, 2003, 2004, o Chelsea começa a montar aquele timaço, vindo com a grana do russo. 2004, 2005 vem aquela era de ouro, né? Com o Chelsea conseguindo montar um baita de um time que era regido pelo José Mourinho. E se o José Mourinho regia o time fora de campo, dentro de campo quem era o maestro de tudo era ele, Frank Lampard. E assim, com 50 anos de espera, com aquele timaço, o Chelsea conseguiu montar um elenco que fosse campeão novamente do campeonato inglês. Cara, que time, hein? Com o desempenho, com aquele time do Chelsea, o Lampard foi considerado o jogador inglês do ano de 2004 e 2005. Em 2005 ficou em segundo lugar na eleição da FIFA para melhor jogador do mundo, perdendo apenas para o Ronaldinho Gaúcho, aquele alienígena que jogava pouco, né?
Em 2007, foi eleito o melhor meio-campista do futebol europeu pela UEFA. Em 2008, um dos momentos mais tristes da vida, não só da carreira do Frank Lampard. Entre um jogo e outro da disputa das semifinais da UEFA Champions League, a mãe dele, a Pat Lampard, falece. E aí você pensa, putz, o cara não jogou o jogo da volta, né? Porque ele estava nitidamente muito abatido. Entretanto, é o Frank Lampard. Ele entrou em campo, jogou muito bem e não só isso. Aos 98 minutos, o Frank Lampard consegue anotar um tento de pênalti e dar a classificação para o Chelsea. O empate 2-2 classificava a gente conseguiu foi para a final. Mas o título da Champions League só veio em 2012. O Frank Lampard ergueu a taça junto com o John Terry. E eu queria saber, de você, você lembra onde é que você estava no exato momento em que o Chelsea conquistou a Champions League em 2012? Tenho certeza que sim. Deixa aqui no comentário, conta pra gente onde é que você estava, qual foi a sua experiência. Esse é o currículo do Frank Lampard. Os números dele estão aqui do lado. E você vai perceber que ele ultrapassou esse senhorzinho aqui da foto, se tornando o principal artilheiro da história do clube. Sobre o Bob, a gente vai falar no programa, viu? Entretanto, Frank Lampard encerrou a carreira dele no Chelsea em 2013. Pediu para sair, não teve contrato renovado, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. O fato é que ele foi parar no time de Nova York, o New York City. E por conta disso acabou sendo emprestado para o Manchester City. Manchester City que tinha os mesmos donos do New York City. Então, né, aquele conflitinho de interesse básico, bacana, que acabou fazendo com que o Frank Lampard enfrentasse o Chelsea. Mas todo mundo que torce pro Chelsea estava assistindo aquele jogo que o Frank Lampard enfrenta o Chelsea com as cores do City. E a lógica, lei do ex não falha, né? O Frank Lampard foi lá, anotou o gol e não só anotou o gol, como isso deu a ele uma parada que pouca gente sabe. O Frank Lampard tá no Guinness Book, velho. O Frank Lampard tá no Guinness Book. Ele é um jogador que fez mais gols em times diferentes na Europa, foram ao todo 39. Em apenas 5 deles, ele não conseguiu marcar. Ou seja, aproveitamento do cara para um meia armador, inacreditável, né? Pela seleção inglesa, ele não foi para a Copa do Mundo em 2002. O treinador preferiu os meio-campistas que já estavam jogando. Fato muito curioso, viu? Porque ele acabou jogando o jogo contra a Itália, começou de titular 2 meses antes da Copa, 2, 3 meses, foi em março. O fato é que ele não foi para a Copa, acabou indo na Copa do Mundo de 2006, de 2010 e também em 2014 das Copas do Mundo. Mas em 2014 ele encerrou a sua participação. O primeiro tento do Frank Lampard com a camisa da seleção inglesa foi contra a Croácia em 2003. Mas foi só em 2004 que ele conseguiu atuar dentro da seleção inglesa como titular, ele conseguiu se firmar de fato. Isso daí aconteceu na Eurocopa de 2004, mas a Inglaterra não foi muito bem não. Pela seleção principal foram 106 jogos e 29 gols, incluindo esse aqui contra o Brasil no amistoso disputado em Wembley em 2013. Ele também teve uma passagem na equipe sub-21, atuando 19 vezes e anotando 9 gols. E assim termina o nosso primeiro Conhecendo a Lenda aqui do All Blues do Chelsea Brasil. Deixa aqui embaixo, diz se você gostou, se você não gostou, o que pode mudar, o que você quer que a gente traga de conteúdo pra você. E ó, não se esqueça, daqui 15 dias tem mais, hein? E antes da gente encerrar por aqui, vou até vir mais perto aqui, ó. Se você não conhece o Bluecast, saiba que eu tô lá com meus amigos, pessoal lá da redação do Chelsea Brasil, falando sobre o Chelsea num podcast quinzenal. Então agora é assim, ó, numa quinzena tem o All Blues, na outra quinzena tem o Bluecast, que assim como o All Blues é uma produção do Esporte Total. Então não se esqueça, compra a camisa, dá o joinha, curte, compartilha e hear the Chelsea roar!